Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora a gente tá aqui com uma presença ilustre. Figurinha carimbada no evento que não podia não aparecer aqui no nosso papo. Mr. Pedro Ivo. Pô, cara, que honra estar aqui. Primeira vez que eu participei do fórum, eu ainda tinha cabelo, não sei se você tinha também. Mas hoje já estamos aqui sem cabelo e, como sempre, compartilhando conhecimento aqui, que eu acho que é o papel do E-Commerce Brasil, né, que vem realizando isso ao longo dos anos de forma brilhante. Excelente. Estamos aqui também com o Diegão. Que legal, que legal. Galera, vai ser um papo incrível aqui com o Pedro Ivo. Prazerzão estar falando aqui com você. Cara, e conta aí pra gente um pouquinho, pô, você acabou de sair da sua palestra. Conta aí pra gente um pouquinho do que você falou hoje aqui no E-Commerce Brasil. Poxa, foi uma plenária incrível. Eu tive a oportunidade de dividir o palco com o professor Silvio Meira, que é uma sumidade no mundo da tecnologia, da inovação e agora também do marketing, né? Ele tem sabedoria para escrever sobre tudo e deu um show lá. E eu tive o prazer de fazer, né, parte desse momento também, dessa plenária. E o meu tema particular foi clienting e as novas fronteiras do relacionamento com os clientes. Eu acho que são todos os movimentos que a gente vê o mundo fazendo e o varejo tendo que aceitar agora e tendo que se adaptar para, né, continuar relevante diante do consumidor. A grande provocação que eu trouxe nessa aula aqui do E-Commerce Brasil, na Masterclass, foi como que o varejo pode aproveitar, pode explorar melhor algumas mudanças no comportamento do consumidor. Mudanças que têm a ver com a busca por um acesso mais facilitado do consumidor, que vai tangenciar algumas inovações, como compre no e-commerce, pegue na loja, mas tudo que tiver a ver com tirar o atrito do processo. Mudanças que têm a ver, por exemplo, com o engajamento do consumidor, para que a gente seja relevante com conteúdos que vão fazer sentido para esse consumidor, e mudanças que têm a ver, por exemplo, com a criação de comunidades para que esse consumidor possa se sentir parte de algo e possa também trocar experiências com outros consumidores. É assim que a gente vai ver o varejo criando diferenciais competitivos e fugindo um pouco dessa guerra, seja de preço, que é um mar cada vez mais sangrento, seja de qualidade de produto, que também vai ficando cada vez mais complicado à medida que a gente vai tendo acesso a inovações e o mercado vai trabalhando de maneira mais rápida. Isso é um grande desafio, né? A gente olha aqui o cliente e as empresas hoje, né? E olhando para esse cenário, principalmente as empresas que estão começando na omnicanalidade, que tem vários pontos, né, de vendas, isso hoje ainda é um desafio para essas empresas. Imagina uma empresa que vende pelo aplicativo na loja física, ela vende pelo e-commerce também, ela vende em marketplaces. Isso é um desafio para as empresas hoje, né, Pedro? Conseguir, né, ter esses bons dados da maneira correta e como utilizar esses dados, né? E tudo parte do dado, né? Se a gente não identificar o consumidor, a gente dificilmente vai conseguir tratá-lo de maneira personalizada, dificilmente vai entender o que é sucesso para ele, dificilmente a gente vai ser relevante para o consumidor. Então, o ponto inicial, a matéria-prima para que a gente possa fazer tudo isso, são os dados, a identificação do consumidor. E aí vem o ponto que você colocou. Se a gente não tiver uma visão única do consumidor, a gente também vai ter um olhar compartimentado, né, do Ivo ser alguém no e-commerce, o Ivo ser outra pessoa na loja física, ser uma terceira pessoa no app mobile, uma quarta pessoa no saque e assim por diante. E aí a gente vai acabar perdendo a completude da visão de cada um dos consumidores, porque na verdade a gente é uma pessoa só, a gente não é uma, duas, três, quatro pessoas com comportamentos diferentes. Então tudo parte sim de uma centralização da visão do consumidor, uma unificação de dados sobre aquele consumidor. À medida que ele interage nos diferentes canais da marca, a gente vai entendendo o comportamento dele e unificando no mesmo lugar. O que o mercado chama de CDP, Customer Data Profile, né? A gente tem essa visão única de quem é o consumidor. Isso é muito bacana, né, Thiago? Que a gente está falando de base única de cliente, né? Exato. O cliente ele é único, né? Mas as empresas têm, algumas empresas ainda têm várias bases, né, diferentes. E aí o cliente ele sofre, vamos dizer assim, no meio desse caminho, porque ele vai na loja, só falta o vendedor chamar ele de João e ele está no site, ele tem uma outra informação. Então, você ia falar alguma coisa, Thiago? Não, eu ia falar justamente que para as empresas que acho que isso é um baita insight, um ponto de partida muito legal. E
a forma que você vai captar e coletar esses dados é o segredo de tudo, né? Porque não adianta nada a pessoa entrar no seu site e você falar assim, me diga onde você tá, o seu nome, o seu CPF, ninguém vai dar essa informação. Então, qual que é a dica que você tem para como que as pessoas, as empresas podem fazer essa captação, essa coleta desses dados de uma forma mais suave na experiência? Porque é um contrato, né? Eu te dou essa informação se você me der algum valor. Eu não vou te dar todas as minhas informações de forma gratuita. Se eu for, sei lá, assinar um livro digital, por que que eu vou te dar meu endereço? Né? Como você tem uma dica para facilitar e para deixar essa captação de dados de qualidade mais suave na jornada do cliente? Tenho várias dicas sobre isso, mas antes eu queria falar de algo que vem antes disso tudo, que é o varejo entender o valor do dado. Exato. Né? Se o varejo não entender que o dado, que o cliente é um ativo que ele tem, dificilmente todas essas estratégias, essas boas práticas vão ser aplicadas. E quando eu estou falando de varejo, desde o head office até lá quem está na pontinha, o vendedor, ele tem que entender o valor do dado, o cliente como um ativo que ele tem. Se isso tiver, né, passando por toda a cadeia da empresa e tiver fazendo parte da cultura da empresa, aí as boas práticas vão começar a fazer sentido e vão ser aplicadas não porque alguém está mandando, mas porque aquilo faz parte da cultura da empresa. Boas práticas, vamos lá. Como que a gente começa nisso? A partir principalmente do fato de ser relevante para o cliente. A gente só consegue um dado do cliente se a gente for relevante para ele. Tenho certeza que muitas pessoas aqui, não vocês dois, já deram um e-mail errado, um telefone Imagina, errado você acha, né? quando fizeram uma Nunca. compra, não já? Imagina. Vocês nunca fizeram isso, mas Imagina. O muitas pessoal aí pessoas- que tá aqui assistindo faz. muitas pessoas aí fora têm esse costume. E por que as pessoas dão um telefone errado, um e-mail errado? Não quer ninguém enchendo o saco com marketing indevido. Vamos ser Vamos ser direto, categórico né? aqui, é. E por que as pessoas têm essa pressuposição? Porque o varejo Faz isso. faz isso. Porque o varejo usou muito mal o dado ao longo de muitos anos. Ele usou um dado para uma estratégia, geralmente de broadcasting, onde ele tratava todas as pessoas como iguais. Eu comprei um produto no dia seguinte, o produto nem chegou na minha casa, eu já estava recebendo mais oferta de produto, como se eu tivesse no momento de compra novamente. E aí a gente fala, poxa, eu não quero, né, que aquela marca me enche o saco. Desculpa o palavreado, mas como você falou, eu estou repetindo. É muito comum isso. Até hoje, gente, em pleno século XXI, a maioria das marcas ainda trata o consumidor de maneira genérica. Então, primeira grande dica, vamos parar de tratar o consumidor de maneira genérica, porque senão ele não vai querer dar o dado, ele não vai querer fornecer a informação correta para a marca. Se a marca é relevante, se a marca oferece conteúdos relevantes e usa aquela informação, aquele dado, para me tratar de maneira relevante, para me tratar de maneira personalizada, eu vou fazer questão de dar aquele dado, Exato. porque aquilo vai facilitar a minha vida. A marca vai usar aquele dado para que ela possa segmentar, para que ela possa personalizar. E isso é o que eu busco como consumidor. Eu quero ser tratado como uma pessoa única. Eu não quero ser tratado de forma genérica. Então, tudo parte primeiro de um convencimento de que aquele dado é fornecido, como você falou, para um bem, não para, né, mandar comunicações genéricas. Depois disso, uma boa dica é mostrar para a ponta, quem está lá responsável por coletar aquele dado, que aquilo ali pode voltar, que aquilo é um ativo. Como é que a gente faz isso? Lá na ponta, estou falando principalmente do vendedor de loja física. Ele está ali, né? Ele quer passar aquela venda o mais rápido possível para vir um próximo e ele atender um próximo. Por quê? De forma geral, a visão é de curto prazo. Ele quer pegar a próxima venda. Ele não entende que aquele consumidor que comprou uma vez pode voltar, pode ser tratado de maneira personalizada e pode gerar uma recompra. Então, se a gente consegue mostrar para quem está ali na ponta que cada cadastro que ele faz tem um valor, né, e um valor mesmo, não é só falar, ah, cara, é legal cadastrar. Não, cara, cada cadastro que você faz vale X reais para você, né, porque você pode contactar essa pessoa de novo para que ela volte e compre novamente com você. Isso é lealdade. Né? A gente criar esses relacionamentos personalizados para que o vendedor faça parte desse jogo e possa trabalhar na ponta para fazer um cadastro, porque no e-commerce isso já é natural. Agora, lá na loja física, que é onde está geralmente
90%, 95% do faturamento da empresa e do movimento, aí é que é onde a gente tem os problemas. Tem uma coisa muito legal que você falou de valorizar a ponta. Então, se você é uma loja, valorizar o vendedor, se é um supermercado, valorizar a pessoa que está no caixa, se tiver caixa ainda e não for o caixa automático, se é uma pizzaria, valorizar a pessoa que vai entregar ali, porque essa pessoa ela é o seu cartão de visita. Quantas reclamações a gente não vê no Reclame Aqui de fui mal atendido na loja, né? E aí, pô, é o que você falou, dificilmente a ponta entende, porque quando a gente trabalhava na loja física ali, né? A ponta não queria muito saber das decisões do ar-condicionado, porque eles tinham N complexidades no dia a dia que eles tinham que lidar. É o cliente reclamando que tá quente, é o cliente reclamando que o Wi-Fi não funciona, é o cliente pedindo informação a cada 5 minutos de onde está um produto X, às vezes é um produto que não tem na loja, até explicar, eu vi no site, mas não tem na loja. Então, como que a gente consegue fazer para trazer essa pessoa que está lá na ponta com todos os problemas do dia a dia que acabam não refletindo, de fato, não refletindo no escritório onde a estratégia é feita, como faz essa conexão, né? Chega estratégia para essa pessoa, volta feedback do que funciona ou não funciona da estratégia. Para essa pessoa entender o propósito, né, da empresa e falar assim, peraí, eu me enxergo aqui, eu faço parte de alguma coisa. Eu não tô só aqui para bater minha meta e coletar sei lá, meu bônus ou meu salário no final do mês, né? O que você acha dessa desconexão que a gente, às vezes, não é sempre, tá? Tem muitas lojas que a gente percebe o vendedor que gosta muito de estar ali porque ele acredita no propósito da empresa. Loja de esporte, a gente vê muito isso. Loja de música, a gente vê muito isso. Tem alguns restaurantes que a gente começa a enxergar esse tipo de conexão, né, da pessoa que trabalha com a marca. Que dica que você tem para quebrar essa distância ou quebrar Ou até mesmo silos, né? Que muitos ainda Boa. estão, né, trabalhando Obrigado. ainda em silos. O mais difícil, como a gente inclusive estava falando ali, é tirar do 0 para 1. Exato. Né? Porque o varejo sempre trabalhou de uma forma. Então, mudar a forma como o varejo trabalha é difícil. Tirar da inércia é difícil. Agora, depois que sai da inércia, a coisa vai acontecendo. E aí, o que funciona muito bem? Os exemplos internos. Em 2015, a gente começou a trabalhar com uma marca que tem mais de 1.000 lojas aqui no Brasil. E o grande desafio é que todas elas eram franquias. Então, cada franqueado tinha um poder sobre a loja dele ou sobre o grupo de lojas dele. E um dos grandes problemas era cadastro. O franqueado morria de medo de cadastrar o cliente porque achava que a marca ia roubar aqueles clientes e ia levar para o e-commerce. E aí, né, claro, gente, isso é um desafio de cultura. O que começou a acontecer? A gente pegou algumas lojas que não tinham essa pressuposição, estavam mais abertas à inovação, ou seja, eram claramente early adopters, né, pioneiros que acreditaram naquilo, elas começaram a cadastrar melhor. E começaram a ter mais retorno com ações de CRM. E aí não adianta a gente falar, não adianta o dono da marca falar. Mas se a gente pega uma loja que fez bem o trabalho e está ganhando mais dinheiro com aquilo e mostra internamente o exemplo, o cara fala, opa, peraí, o cara que é igualzinho a mim, tá fazendo esse trabalho, Tá dando certo. e tá faturando 2 vezes mais que eu sou bobo de não fazer. Uhum. E aí, os exemplos internos são, né, o que vão mover essa máquina para que a gente tenha um efeito de rede e isso possa realmente funcionar. De novo, tirar do 0 para 1 é difícil. Para que isso funcione, a gente tem que achar dentro da cadeia ou uma loja, ou um vendedor, ou alguém que esteja disposto a funcionar como o pioneiro. Uma alavanca, né? Uma alavanca, a pessoa que vai ser o early adopter e vai fazer aquilo ali funcionar. E às vezes isso não acontece da noite para o dia. Eu participei de um projeto que eu fiz uma sensibilização omnicanal. Diego, sensibilização omnicanal, eu rodei por todas as lojas do Brasil e essa sensibilização era justamente para falar com o vendedor da loja física, que lá no começo, eu falando isso de 2013. Eu imagino uma multinacional em 2013 que sempre vendeu na loja física, agora tem e-commerce. Mas o e-commerce vai roubar o meu cliente. E essa sensibilização era justamente para aquela mudança de mindset. O cara da loja fala assim, pô, mas o e-commerce ele me ajuda. Porque o cara, ele vai no Google, pesquisa, acessa o site, ele vem aqui na loja e compra. Sabe? Essa sensibilização foi muito legal, porque a gente começou essa transformação de dentro para fora. O cliente, ele já é omnichannel. Isso. Ele não vai se transformar. Então, o nosso desafio foi justamente esse daí. Pô, vamos pegar uma loja piloto e vamos fazer um teste lá e aí mostrar os resultados. O diretor da loja falava,
Não, eu vou querer investir mais agora em marketing digital. E ele falava, porque o diretor da loja tinha uma grana. E aí, imagina, depois de 2, 3 anos, esse cara falando, não, eu vou pegar essa grana e eu vou investir no digital, porque isso está trazendo um retorno para a loja física. Isso é sensacional, né? Trocou o carro de som pelo marketing digital, né? Exato. Isso é muito louco, porque nesse caso aí, tinha muita dificuldade para tirar o do marketing tradicional e aplicar no digital, né? Divisão de verba, orçamento, você sabe como que é isso. Só que rolou exatamente o que a gente viu na palestra do Silvio, que depois eu vou pedir para você comentar um pouquinho sobre ela também, que foi de fora para dentro. Foram criando aquelas bolhas, né, de fora, talvez bolha não seja o melhor termo, mas aquelas comunidades externas que começaram a fazer uma certa pressão no núcleo duro, ou seja, ali onde está a administração, da onde a verba sai e tudo, para falar, viu, tem uma galerinha fazendo diferente que tá aí do seu lado e a gente quer seguir o mesmo exemplo, ajuda a gente aí, pô, libera dinheiro pra esses caras. E aí foi aí que o Diegão conseguiu uma tacada de mestre, né, que foi de fato liberar aí uma atenção maior e uma importância maior pro digital. Você acha que nesse caso que você trouxe das franquias que não tinham tanto medo, dos early adopters, você tem uma dimensão de tempo que isso aconteceu? Lógico, o tempo ele é super relativo. Pode acontecer em um mês em um lugar e pode acontecer em 1, 2, 3 10 anos, anos em outro. no meu caso. Exato. Olha, lá nesse caso que eu comentei, demorou de 3 a 4 anos para o negócio não é rápido, virar. não é do dia para noite. Agora, isso foi lá em 2015. Talvez no seu caso também, né? Hoje em dia, a gente vê esse processo funcionando muito mais rápido. Eu tive um projeto iniciado em janeiro desse ano, que a gente estava com a mesma, né, o mesmo receio, vamos dizer assim. Uhum. Poxa, vai demorar 3 anos para o negócio começar a girar. Passou um mês, a gente pegou um exemplo interno, mostrou para o resto da cadeia. No terceiro mês, acabou, já estava todo mundo. Porque eu acho que hoje em dia também, diferente lá de 2015, 2013, né, que você comentou, a gente estava menos, né? em outro momento de maturidade de mercado. Hoje em dia, né, eu acho que as pessoas já estão com a cabeça um pouco mais abertas para entender isso. Então, uma coisa que demorava 3 a 4 anos, agora está demorando 3 a 4 meses. Né? As coisas não pode demorar mais. Não hoje. dá, é uma questão de sobrevivência. 2 Isso. É uma questão de sobrevivência, Total. porque não é só, né, os exemplos internos. A pessoa começa a ver que o mercado está se movimentando e está todo mundo indo para esse mesmo caminho, está tendo resultados. Opa, estou ficando para trás. É o fear of missing out, né? Tô ficando de fora dessa luta. Então, vou partir para isso, eu vou ter um pouco de coragem, porque isso demanda, de certa forma, um pouco de coragem da marca para que ela mude o status quo e comece a funcionar de uma nova maneira. Que é o que a gente fala, não é o que trouxe a empresa até aqui que necessariamente é o que vai levá-la daqui em diante. Eu acho que se as marcas entenderem isso muito bem, elas vão criar um pouco mais de coragem para poder fazer a transformação digital. Perfeito. Genial. Tem uma coisa que eu gostei muito do que você falou ali no palco, que você... Provocação pura, gente, mas provocação franca, honesta e amistosa. Não é aquela provocação pra te fazer sair do prumo. É aquela provocação que fala assim, peraí, deixa eu olhar em volta se eu tô fazendo alguma coisa do que esse cara tá falando e começar uma mudança aqui, né? Começar a plantar as primeiras sementes para de repente daqui 3, 4 meses, de repente era isso que a minha equipe, se for um gestor e tal, tava precisando ouvir, né? Eu falar e tal, porque sempre começa pela liderança, né? Quando você fala das métricas, eu achei muito bacana a provocação que você fez das métricas, porque normalmente quando qualquer empresa que você chega pros níveis C, você fala, cara, quais são as métricas importantes para vocês para esse trimestre? Eles vão te sair ali, peraí, deixa eu abrir aqui o reporte, o relatório, e vai te sair 50 métricas. Eu não sei se você vê muito isso hoje ainda. Eu acho que o desafio é como que a gente consegue reduzir, de repente, isso para ficar fácil de lembrar. Porque se o cara que criou isso aí não lembra, como é que a ponta vai lembrar? Eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa provocação para cá, para elucidar aí a cabeça de quem está assistindo a gente e não teve o prazer de assistir a palestra. Interessante é que esse movimento surgiu, inclusive, num evento do E-Commerce Brasil, há 2 anos atrás, onde a gente teve um palestrante de uma grande empresa que fatura alguns bilhões de reais, e ele demonstrava na palestra dele um amplo conhecimento de tudo que estava acontecendo na empresa. Ele chegou a falar, olha, se eu quiser saber agora, aqui no meu celular, quantos produtos desse SKU foram vendidos na última hora, na minha rede, que tem mais de 500 lojas, eu consigo. E aí, terminou a palestra, eu levantei a mão e falei, olha, eu conheço o cara, né? Então a gente já tinha algum relacionamento. Eu falei, me fala o seguinte, de todos os indicadores que vocês acompanham, e a empresa é muito madura de indicador mesmo, né? Roda
Falcone, PDCA, há mais de 20 anos. Todos os indicadores. Qual indicador sobre clientes vocês acompanham? Ele olhou para mim e falou assim, Ivo, vou te falar a verdade para todas as 1000 pessoas que estão aqui. Nenhum. E eu acho que tem muita oportunidade para a gente nisso. E aí, desde então, eu fiquei pensando, gente, por que o varejo, uma empresa de bilhões, e a grande maioria, não acompanha indicador sobre cliente? Né? Acompanha, tem o faturamento na ponta da língua, o ticket médio, o PA, tudo. Crescimento, margem, beleza. Agora, indicador sobre cliente não tem. Eu falei, puxa, eu preciso começar a criar essa onda, né? Esse movimento da gente começar a pensar, né, em indicadores sobre os clientes, porque o cliente só vai ser tratado no nível estratégico se a gente tiver indicadores estratégicos para tratar o cliente, porque senão vai simplesmente ser esse papo aqui de customer centricity, de cultura e etc. Né? E é muito legal, acho que começa daí. Mas e aí? Vamos botar em prática? Preciso de indicador. E aí, o que eu falei? Puxa, eu preciso começar a pensar quais são os principais indicadores sobre clientes que a gente vai propor para que as empresas comecem a adotar. E aí, né, vão desde indicadores sobre qualidade de cadastro, que é um tema que a gente estava falando aqui, né, que eu acho que é matéria-prima para a gente saber que existe um cliente, não tratá-lo de maneira anônima, até um indicador que eu acho que é fundamental e ainda vejo poucas empresas usando, que é o Same Client Sales, né, que é um similar ao Same Store Sales, que é muito acompanhado pelo varejo, mas olhando para o cliente. Quanto que o meu cliente, em média, gastou ao longo de um ano? E como é que foi a evolução disso de um ano para outro? Meu cliente gastava R$1.000 no ano passado, esse ano ele passou a gastar 1.200. Opa, que legal, eu estou conseguindo trazê-lo mais vezes ou fazer com que ele aumente o seu PA, o seu ticket médio, e ele está gastando mais com a gente, é o gasto anual por cliente. Se eu tiver um aumento no meu gasto anual por cliente, no Same Store Sales, é a mesma lógica do Same Client Sales, é a mesma lógica do Same Store Sales. Eu estou fazendo com que um ativo que eu tenho seja mais rentável. A loja física, né, Same Store Sales, se ela fatura 1.000 e no ano seguinte 1.200, eu estou otimizando aquela mesma loja, aquele mesmo ativo. A mesma lógica para o cliente. Se eu tenho um cliente que passa a gastar mais, eu estou conseguindo fazer com que aquele ativo me valha mais. Se ele está gastando menos, opa, eu tenho um problema. Eu estou fazendo alguma coisa de errado para que ele antes gastava 1.000, agora gasta 800, ou eu estou errando no relacionamento, ou eu estou errando no mix de produto, ou eu estou errando, né, na experiência que eu estou trazendo para aquele cliente de uma maneira geral, porque ele está comprando comigo e está deixando de comprar. Eu não estou conseguindo trazê-lo de volta para que ele compre novamente. Enfim, tem, né, um pool de 6 indicadores que a gente está propondo para que o varejo comece a pensar no cliente. Depois desses 6, aí nós vamos evoluir para outros indicadores e isso vai ficar, né, mais complexo e trazer mais oportunidades a partir desses gatilhos, que é o que eu acho que a gente pode trazer para dentro do varejo. Show de bola, né? Provocação. Aulas, hein? Aulas. Tem um negócio que você falou que eu gostei muito, que é botar o cliente no centro de verdade. Tem algumas empresas que elas começam a tratar o KPI como a métrica que faz os clientes virem. Vou usar o exemplo besta de uma pizzaria. Você não pede, sei lá, você pede uma pizzaria porque ela demora 15 minutos para entregar. E você normalmente está com pressa. Você pede na pizzaria porque a avaliação dela na loja é 4.8. 4.7 já é ruim. Você fala, 4.7 já é ruim. Você não pede na loja porque a margem dela é de 20%, né? Então, acho que eu gostei muito dessa provocação que você fez. Na minha cabeça fez, né? Deu uma explodidinha, né? Gigante. Que a gente tem as métricas de negócio, a gente tem as métricas de cliente, a gente tem as métricas que atraem os clientes, a gente tem as métricas de fluxo. Então, a gente começa a ter uma categorização das métricas. Quando você chega para um gestor e fala, cara, você tá olhando para essas aqui? Talvez a cabeça dele explode e seja aí o primeiro movimentinho que a gente precisa para esse cara pegar a equipe dele e falar, pô, vamos mudar alguma coisa aqui. O varejo, de forma geral, ele trata as transações. Isso. Né? Então, a visão está muito voltada para a transação. Quando a gente transforma uma transação em um cliente, a gente começa a entender que você comprou 10 vezes. Ele comprou uma vez. Opa, são pessoas em momentos diferentes da jornada. Ele está conhecendo a marca agora. Ele foi lá, né? Opa, 4.7, vou provar. Ele é esse cara, ele está num momento diferente, ele não conhece direito a marca.
Você já comprou 10 vezes, cara. Você está cansado de saber, né, como é que é o gosto da pizza e tudo mais. Então, eu preciso tratar essas duas pessoas de maneira diferente. Eu só consigo fazer isso se eu identificar o cliente, ou seja, transformar a transação numa pessoa. Senão, né, Perfeito. dificilmente vou entender quem é cada pessoa. Muito Perfeito legal isso. demais. A gente está falando bastante aqui. A gente não falou de tecnologia, não falamos de inteligência artificial, mas nós falamos de pessoas. Quando a gente fala de colaboradores, quando a gente fala de clientes, que são os principais ativos das empresas. E aí você tem lá um relatório com N KPIs e você não tem nenhuma informação do seu cliente. E essa transformação que a gente comentou, Pedro, que ela começou muito dentro de casa, era justamente isso, olhando. O cara da loja física, ele é muito importante para esse negócio. Por quê? Esse cara trabalha lá há 10 anos. Se esse cara vende ar-condicionado, ele sabe todas as dúvidas do cliente. Uhum. E a gente começou a usar esse cara para gerar conteúdo. Porque ninguém melhor que um cara desse para sentar com o jornalista e falar, olha, quando o cliente vem aqui comprar determinado produto, ele já chega com essas dúvidas. Aí, pô, eu vou fazer um conteúdo então com isso. Então, olha que bacana isso, né? A gente está falando de pessoas, né? Então, como essa transformação realmente começa, né? Porque tecnologia tem para tudo hoje. Ah, eu preciso de uma tecnologia para pegar a informação que o robô vai jogar. Tem tecnologia para fazer isso, né? Então, hoje não é mais problema a tecnologia para a gente conseguir ter uma base única e a gente conversar, né, com o cliente da maneira correta, né, Pedro? Exato, e eu falo isso de forma muito transparente. A tecnologia, ela entra para dar escala para alguma coisa, para um mindset. Mas se não tiver um mindset, ela vai dar escala a quê? Né? Então, a gente às vezes fica também com o preconceito, né? Poxa, a pessoa da loja física, será que ela vai aderir a isso? Será que ela vai estar aberta? E ao longo dos anos eu percebi que isso é simplesmente um preconceito. Vou trazer aqui duas experiências muito rápidas. A primeira, uma vendedora de uma marca, né, que é uma marca de roupa infantil, que fica lá em São João Nepomuceno, a marca chama Alfabeto. Essa vendedora, que é lá do Barra Shopping no Rio, ela trabalhou a vida inteira lá, se eu não me engano, 25 anos que ela trabalha como vendedora da marca. E aí, recentemente, a gente teve no evento lá na convenção da Alfabeto, e ela foi premiada como a melhor vendedora do Brasil da marca. E no início o pessoal estava super receoso, porque ela já era uma boa vendedora, já estava lá há 25 anos, ela atendeu a mãe, a filha e várias gerações, e a gente colocou uma tecnologia na mão dela, uma agenda para que ela contactasse os clientes. E aí o pessoal falou, puxa, será que ela vai aderir? Ela já, né, tem 50 a 60 anos, não lembro exatamente a idade dela. Acontece que ela foi a que mais aderiu, a que estava super aberta a fazer o uso disso. Por quê? Porque ela tinha um mindset. Ela já fazia isso sem a tecnologia. Exato. Então, quando entrou a tecnologia, ela falou, é tudo que eu queria para minha vida. Eu fazia isso na mão aqui, era super difícil. Então, ótimo que agora temos uma tecnologia. E o segundo caso, foi até o que eu contei na palestra agora mesmo, um vendedor que me atendeu quando eu tinha 15 anos de idade, chamado Rovilson, da ZAC, lá de Belo Horizonte. Salve, seu Rovilson. Grande Rovilson. Salve. E ele, né, sem nenhuma tecnologia, na época não existia nem celular, gente. Ele criou uma experiência tão relevante para mim que eu continuo cliente da marca há mais de 25 anos. E eu posso ir mais longe? Pode. Você continua cliente da marca e você perpetua esse propósito para várias marcas, para fazerem algo similar, hoje Sim. com a força da tecnologia. É verdade, me inspirou realmente. Louco isso, E né? conta o caso e fala o nome da marca e conta Muito legal. o nome dele, né? Quem for lá em BH, só ir na ZAC do BH Shopping, recomendo. Esse estigma, para não falar preconceito que as pessoas têm da galera que tá ali na ponta, de repente com mais idade ou de repente com menos instrução, é muito bizarro, porque essa mesma pessoa, ela consegue fazer vídeo viral usando um aplicativo super altamente tecnológico, né, do TikTok, no Instagram, do Facebook, seja lá qual seja. Por que ela não vai conseguir aplicar alguma coisa do dia a dia que ela vive há 20 anos, né? Sim, sim. Principalmente com o WhatsApp, que é um negócio tão fácil de fazer. Eu acho que todo mundo hoje tem, inclusive pessoas de mais idade, né? Poxa, eu vou mandar uma mensagem ali pro meu cliente, vou mandar uma mensagem que seja relevante para ele, por que não? Copiou, colou ali, já, né, tô mandando. Então, acho que tem toda essa facilidade que faz com que as pessoas que já tinham essa cultura, por isso que eu tô falando que antes da tecnologia vem um mindset. E vai facilitar, vai dar escala, vai, né, fazer com que a vida dessas pessoas seja mais fácil e rentável, porque no final das contas essas
esses clientes que são contactados voltam para fazer as compras, e aí aquela vendedora que às vezes estava ali esperando numa loja vazia, porque hoje em dia o tráfego de loja reduziu drasticamente. Com tempo ocioso, ela passa a poder trabalhar para ir atrás do cliente e trazê-lo até a loja. É genial isso. Eu tive um case muito legal, foi na França, acho que uma das últimas coisas que eu fiz lá, assim, de inovação, MVP e o caramba, foi muito legal porque a gente tinha um problema muito grande dos clientes que muitas vezes eles ficavam na fila para fazer o pagamento. Tanta era a necessidade / vontade de comprar na marca. Só que a gente tá falando de um lugar que às vezes estava menos 10 graus. E a galera ali na fila, e você olhava que era desumano, você falava, pô, a fila porque a loja tá lotada num sábado. E aí a gente pensou num projeto de nada mais besta do que você pagar no celular, porque tava todo mundo na fila, assim. E aí a gente tentou fazer nessa loja específica dessa cidade grande na França e o cara meio que foi super resistente, não topou e tal. E aí a gente tentou achar a alavanca, que você mencionou há pouco, e achamos numa loja em Lyon. Cara, foi impressionante que o que poderia travar essa experiência, porque era um MVP. Então, assim, se fosse fazer um projeto de TI para conectar a startup que a gente conversou no RP da empresa, o pedido sair certinho no balanço no dia seguinte, para computar os pontos de fidelidade dos clientes, para fazer toda a logística, a gente ia demorar o quê? 6 meses, 1 ano, né? E aí eu tive a ousadia de falar, cara, se o gerente de gestão da loja topou, que normalmente é o número 2, né, da loja, dessa rede, acima dele tá o diretor da loja. Será que a galera que tá trabalhando com ele no dia a dia vai topar uma coisa diferente? Conversei com a startup e falei, cara, a gente consegue de alguma forma passar um Excel para a pessoa de gestão e ela ver se ela tem alguma porta de entrada manual no ERP para inserir as informações, e no ato que o cliente fizer a compra, na tela de sucesso, a gente informa, fala assim, ó, os seus pontos de fidelidade, porque era um negócio muito forte lá, eles vão demorar até X horas para ser computado, porque você tá passando por uma experiência beta, né? E, cara, fui lá falar com a mulher, né? Fui já com um cafezinho, com um bombom, e o cara... Quando eu falei para ela falou, Thiago, você não precisa me dar nada disso para me convencer. Você me convenceu aqui quando você me falou que era um projeto para melhorar a experiência do cliente. Cara, foram 2 semanas de teste. A gente limitou ali, porque era uma loja que vendia muito, a gente limitou a linha no máximo de 200 vendas. E a mulher ficou até mais tarde, ficou acho que 1 hora mais tarde, meia hora mais tarde, todo dia computando, lançando as coisas na mão, porque ela não queria que o cliente precisasse esperar as 48 horas para ter os pontos de lealdade atualizados. Então ela é o profissional típico da ponta que a gente está falando aqui, que entende o propósito da empresa e a motivação dela vem de dentro. Ela é uma história de estar lá há 30 anos, tem toda uma história da marca com ela, mas foi muito fácil, sabe? E aí a gente constatou que, cara, o cliente que ficava 30 minutos na loja num sábado, passou a ficar 11. E aí aquele lance que você falou, cara, vamos jogar uma lanterna nisso, porque normalmente uma análise rasa pode falar, pô, mas isso é ruim. Tá passando menos tempo aqui, olhamos quantidade de produtos. Mesma coisa. Ticket médio, mesma coisa. Peraí, o que tá acontecendo? A gente tirou 20 minutos de fila. E esse cliente tava saindo com um sorriso no rosto, passou 4 dias que a gente finalizou o teste, eu não sei como, um cliente dessa loja, dessa grande cidade que não quis, lá de Paris, que não quis entrar no teste, foi lá e foi cobrar. Falou, olha, minha tia mora em Lyon, e ela foi na mesma loja de vocês, e é o que você falou agora, o cliente é omnicanal. Ele não tava nem aí, que era um beta, eu quero isso aqui também. E aí quando isso voltou pra matriz, ecoou de uma forma diferente e meio que, é o que você falou, sair do 0 e ir pro 1. Então, eu não consegui influenciar a loja, eu não tive essa capacidade. Mas uma loja consegue influenciar uma outra loja de forma muito mais fácil, né? Então, às vezes só os números por si só, né? O Naquela efeito de apresentação, aí, mas essa loja era a 16ª, agora essa loja é a 12ª. O que aconteceu aí, né? O Muito efeito louco. de rede, O efeito de rede. tenho certeza que se vocês medissem um pouco mais dentro do tempo, a frequência do consumidor também ia aumentar. Porque, poxa, não é só tempo de fila. Era 30, passou a ser 11. Esse cara que agora gasta só 11 dentro da loja, ele vai pensar, poxa, É só ir lá e rápido ali, comprar. é super fácil. Então, eu posso ir mais vezes. Nossa, agora não tô com tempo. Não, mas é rápido. Eu vou lá e já resolvo minha vida. E conecta com uma coisa que você falou que eu achei genial. Que você teve com o Rovilson, seu Rovilson de novo, que nunca te deu um desconto porque não precisou. O valor que ele trazia pra você, aí eu me permito fazer uma análise e depois você me corrige, pelo amor de Deus, se eu estiver errado, tá? Quem sou eu pra falar o que você pensa? Mas
você falou, cara, o serviço é tão bom e é tão prazeroso pra mim que eu tô nem aí, pra não falar outra coisa, por um desconto. Faz sentido? Sim, o desconto passa a ser uma cereja do bolo dentro desse processo. Eu não sou leal a ZAC por causa de desconto, eu sou leal por causa da experiência. É isso. E para mim a experiência é um valor. Então eu opto por comprar naquela marca porque ela me dá a melhor experiência. Diegão, Pedro Ivo, eu não acho que tinha uma forma melhor da gente finalizar esse papo, te liberar pra ir jantar. Liberar a gente também. Da palestra agora. Liberar nossos amigos da técnica. Eu queria te agradecer demais por ter topado falar com a gente aqui. E um forte abraço pra você. Muito obrigado pelo que você fez hoje ali no palco. Acho que foi muito importante. Eu acredito bastante que vão sair frutos da lição de casa que você deixou pra galera. Pô, que bom. Tomara, assim eu espero, essa é a nossa missão. E obrigado a vocês aqui por esse espaço. Obrigado ao E-Commerce Brasil, né, por estar fomentando a evolução do varejo aqui no Brasil. Um trabalho sensacional e eu sou super fã. O maior evento de e-commerce do mundo. mundo. Valeu, galera.